vou jogar para vocês e assim, todo mundo pode mudar de opinião ou se expressar mal. O que eu quero dizer, daqui a pouco a gente vai mostrar a declaração já do Thiago Nunes agora de manhã, se explicando sobre, sobre essa declaração no final. E ele pode ter se enganado com as palavras, não tem problema nenhum. Só que a informação e o recorte que a gente tinha era esse, Fernandão. Jogadores que pediram, alguns jogadores, para terem uma sequência fora do Botafogo para evitar o desgaste. Por causa da carga emocional, ele fala ali. Ainda tem isso. Desgaste emocional, obviamente, né? Porque tá nessa temporada ainda. Da carga emocional do ano passado. E aí, Fernandão? Quer ver? Para começar, isso na minha opinião, o ano passado tem que ficar no ano passado. Claro. Acho que o Botafogo tem que botar uma pedra em cima daquilo que passou e viver esse ano para frente, das coisas que vem acontecendo em cima do que o Botafogo quer para ele na temporada. Existe uma dificuldade de aceitação do que houve? Existe, mas que fique do lado de fora. E toda hora, não é a primeira vez que o Thiago fala sobre isso, acaba reiterando, acaba passando para a torcida, às vezes, o que pode estar até acontecendo dentro do grupo, mas que ela não tem que saber, a torcida tem que estar confiante para empurrar o time. E ele dizer que alguns jogadores, acho que pedem, né, não sei bem, para serem utilizados fora do contexto do jogo, para suavizar essa carga emocional, eu acho que é um pouco forte, porque ele deixa entender, ele deixa subjetivo a interpretações, como está todo mundo falando, que alguns caras estão pedindo para não jogar. Né? Acho que é mais ou menos isso que ele deixa claro. O que ele disse aqui foi isso. Então, mesmo que isso aconteça, só ele sabe, e por ele ter falado deve ter acontecido, ele não precisa falar. Ele não precisa colocar isso. Não precisa colocar em questão, porque acaba dividindo uma responsabilidade que eu acho que o treinador, como líder, ele tem que trazer para ele. E ele não precisa expor Sabe como é que é vestiário, o grupo Fernandão? dessa forma. Tu imagina hoje de manhã lá, os caras, pô, esse maluco, igualzinho o Bruno Lage fez. Pô, esse maluco tá de sacanagem, porque agora não falou o nome. Se não fala o nome, quem escolhe os nomes é o torcedor. Posso dar uma informação assim dos bastidores que eu tô ali no campo e eu tenho reparado nos jogos do Botafogo. Independente se vence ou se empata ou se perde. Sempre na saída dos jogadores, a gente escolhe alguém para falar. E geralmente o cara que fez o gol, o cara que tá muito bem, ou às vezes o que é eleito o craque do jogo ali. E toda vez que você pede um nome, e às vezes um nome que o torcedor gosta, um jogador que a torcida gosta. Você vê aquele papo de longe ali da assessoria com o jogador sempre falando... Esse jogador, que eu prefiro nem dizer o nome aqui, mas... Eu já tava quase dizendo. Não, esse jogador... Só pra você entender de casa, pra contextualizar o que a Tati fala. Eu faço a apresentação no intervalo. Aí eu falo, Tati, quem você vai pegar no intervalo? Porque ela grava, vai pro intervalo e eu falo, ó, Tati bateu um papo com fulano. Aí ela, fulano. Beleza. Quando eu olhei, não era o fulano. Mas nem esse caso. Tá. Num outro caso, e geralmente, quando a assessoria chega perto desse jogador e fala, ó, vai ali, entrevista do campo. Eu já vi mais de uma vez o jogador falar, sempre sou eu que tenho que falar nesses momentos. Todas as vezes sou eu que vou ali falar. Sim. Todas as vezes sou eu que vou lá colocar a cara pra falar. Porque muitas vezes num grupo, Fernandão sabe disso, geralmente o capitão, o zagueiro, o cara experiente, o líder do grupo, ele vai lá falar. Como, por exemplo, no Flamengo, muitas vezes foi Diego Ribas, Pô, que Fabiano dava Noel, declarações. Sou eu, pô. Você sabe pra mim. Lembra, Fabiano Noel? Exatamente. E no Botafogo tem acontecido isso. As pessoas não querem falar porque sempre sobra... mais uma vez perdeu e eu que vou falar. Tá, mas você que trabalha com palavras, fazendo textos e interpretações. Isso que o Thiago Nunes falou. Isso pra mim é claro que ele disse que tem jogadores que pedem pra ficar fora da equipe por um desgaste emocional que vem do ano passado. Eu acredito que se você joga no Botafogo, você não pode ter medo de pressão. Você tá jogando num clube grande, você ganha muito bem. E se você não tá bem psicologicamente, você tem que pedir ajuda ao psicólogo do clube. Eu acredito que o Botafogo tem um trabalho de psicólogo. Tem um ótimo psicólogo, diga-se de passagem. Assim, um cara incrível. Trabalhamos quantos anos com ele, Nando? 20? Enfim, o Paulo Ribeiro literalmente mudou um pouco a história da minha carreira. Da nossa. E, enfim, e o profissional acaba sendo colocado em questão. Porque é um cara para cuidar de 30. E tem que saber se ele tem autonomia para fazer o trabalho que ele... E normalmente, no futebol profissional existe um preconceito absurdo
contra esse tipo de profissional. No sendo Flamengo um pouco não tem redundante. psicólogo. Sendo O um pouco- Fluminense Não tem mais? não Depois tem que o Paulo psicólogo. Não. E no Fluminense, a psicóloga, o John Arias, o Eu Kennedy, vi, bem legal. todo o trabalho que ela fez com os jogadores Foi que lindo. estavam desacreditados. Mas tudo Eu vem do acredito que o líder. trabalho que precisa Cara, ser deixa eu feito te no contar uma Botafogo coisa é sobre o esse. Paulo Ribeiro. Vou até cortar o assunto aqui. A gente vai mostrar agora para vocês a declaração do Thiago Nunes. O Paulo Ribeiro é um psicólogo maravilhoso, profissionalíssimo, que está no Flamengo desde a nossa época de criança. E adolescência e pré-adolescência e alguns percalços, alguns até mais pesados, que é o caso do Nando, acontecem nesse meio termo. Eu, por exemplo, descobri que ia ser pai com 17 anos. Você imagina eu com 17 anos morando em São Gonçalo, duro, a cabeça pira. E o Paulo e a Adriana, que era tipo a estagiária dele, hoje está nos esportes olímpicos, maravilhosa, do judô, super formada, super conceituada, muito legal da escola dele, me abraçaram e fizeram um processo bem legal Hoje, comigo, que a na minha vida tua mudou. época, isso não era normal. É. Que hoje é. O Fernando ainda tem mais, né, Nando? Cara, eu... Vai me fazer chorar. Se você quiser falar. Não, eu não tenho milindre nenhum para falar disso, até porque para mim é motivo de vitória. O Paulo Ribeiro mudou minha vida por quê? Porque eu, perto de jogar o Mundial Sub-17, convocado já, a minha mãe faleceu vendo um jogo, Flamengo e Bangu. Faleceu não, passou mal e faleceu, horas depois. E eu não queria viajar, eu não queria jogar, eu não queria ir. E o Paulo foi uma das pessoas que conseguiu fazer eu entender o equívoco que eu estava cometendo e não dar continuidade numa coisa que minha mãe fez tudo para acontecer. Além de outras coisas, né? Eu fui pai também com 18 anos e o Paulo me ajudou com relação a isso. O Paulo foi um cara que ajudou na construção. E uma coisa, GV, a gente tem amigos da base Sim. no Flamengo que 90%, 97%, 99% deles podem não ter se tornado atletas profissionais. Desculpem o embargo, porque foi da minha mãe. Aí, porque nessa construção, 98% deles são pessoas de bem. Porque no futebol, o funil é bem apertado. Sim. Poucos conseguem terem sucesso. Mas o legal é quando você consegue construir cidadãos de bem. E a parte do Paulo, na minha geração, na do GV, é nessa construção de ser humano. E é por isso que essa profissão é muito respeitada por mim, pelo GV, e tem que ser implementado. O Fluminense está do jeito que está, repercute do jeito que repercute. A relação entre uns e E outros... a mesma história é replicada. Você viu o John Kennedy É falando isso. da menina? É porque a mesma história. É isso. É porque Tô até arrepiado. o Diniz, E é ele é psicólogo, psicólogo, ele entende isso. Além do Diniz, tem o Paulo Angione, que também é psicólogo. Gente, já passou. Parar de achar que isso é besteira. Já passou. A saúde mental hoje é muito mais importante. Se você está, eu, no seu trabalho, e está fisicamente 100%, mas emocionalmente 30%, não anda. Não anda. Mas se tiver o contrário, você tem condições de fazer as coisas acontecerem até se preparar fisicamente. Porque a CPU aqui é que comanda tudo. E a gente tem que estar atento para esse tipo de situação. E, na minha opinião, o Thiago... desculpe, até fiquei um pouco... Thiago Paulo. O Thiago Nunes... Não, tá. eu até me alonguei porque a Tati estava Só para falando. explicar que esse profissional que a gente está falando tá no Botafogo. Ele é o psicólogo do Botafogo. Agora, também não dá para dizer que não tem autonomia ou que tem, porque a gente não está vivendo lá. Mas que ele tem condições de pegar esses caras e colocar esses caras para jogar bem, ele tem. Outra coisa, já vê? É um cara para tratar de 30. É o trabalho dele. Ele que se vire. Só que eu aprendi uma coisa na minha vida, e assim, dentro da minha própria família. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Importante. Isso em qualquer segmento, em qualquer lugar do planeta. É difícil ajudar quem não queira ser ajudado, ainda mais se for diretamente tete a tete. E tem clubes que jogadores até procuram ajuda fora do clube, com seu próprio... Eles têm condições de ir em busca dos melhores profissionais. Sim. Então, eu acredito que o que acontece no Botafogo hoje é, sim, muito do que rolou em 2023, a decepção que o torcedor ficou. Os jogadores, o Marlon Freitas, por exemplo, ele pega na bola, vaia no estádio inteiro. Imagina a pressão que é para ele estar ali, mas ele precisa passar por cima disso. E vamos combinar, o Botafogo hoje está brigando por título brasileiro, está entrando em Libertadores. Tu acha que briga até por título brasileiro esse ano? Esse ano eu não sei, mas tá longe ainda do início, para falar, né, do início do Brasileirão. Mas o Botafogo até pouco tempo não brigava nem para entrar no G4. É uma construção, não há, isso vai acontecer com o tempo. Você vai batendo na trave, uma hora você vai Mas tem que conquistar. se libertar do passado. O Pedrinho não bota lá a Marília Mendonça. Supera! Tem que superar. E GV, o Thiago,
ele foi, na minha opinião, muito bem na entrevista. Muito bem até esse momento. Ele expõe Mas ele explicou. Até esse momento que ele... O João já pediu pra falar 8 vezes. Só um detalhe. Não vai. Quando o Bruno Lage foi lá depois do clássico com o Flamengo e falou que colocou o cargo à disposição, ele estava colocando um problema que existia dentro do vestiário para fora. Ali, todo mundo falou. E agora o Thiago Nunes está fazendo a mesma coisa. Mas vamos ouvir o Thiago E Nunes. o Lúcio Flávio não falou porque é bonzinho. E levou a culpa. Porque era pra ter falado também. Porque todo mundo sabe, você tem amigos, eu tenho amigos em todos os... Você vê lá, tu viu ontem. Está lá, a galera vem toda, falar com ele. E ali tu acha que o cara não fala? Quando o cara chega, e aí, como é que tá? Pô, legal a transmissão. Pô, aquele cara ali tá fora. Entendeu? Claro que o cara fala. Ontem eu fiquei sabendo de cada um, mas eu não sou fofoqueiro. Só mais uma coisa, GV, Se o desculpa, cara não João. me falar no ar, eu não dou o furo. Só Dou o uma furo coisa. se for no ar. Esse Não negócio vai da ele. entrevista, essa parada da entrevista... Ué. Essa parada da entrevista... Preciso chamar o Thiago Nunes. Fala, Essa por parada da favor. entrevista, de ser sempre o mesmo cara, não importa. Se o cara é um dos líderes, Claro, ele tem que pô. estar disposto a representar o time. Ah, quando Mas tá tem que perdendo... dividir a quando responsabilidade tá per- também. Ok, Tati, mas nem todos têm essa personalidade, lógico, esse perfil. E lógico. se for o cara tem que ir 30 vezes, ele vai 30 vezes. Ele tá ali pra isso, pô. Sim. Ah, vou me relacionar à derrota? Perfeito. Aí quando ganhar, você fala pro assessor. que vou falar. Agora quem vai sou eu. Tem que ser homem pra isso também. Por favor, GV. Posso? Não, o Thiago Nunes já deu 12 declarações. Perdão, 28. desabafei. Desde 8 da manhã. Bom, repercutiu muito negativamente essa declaração que a gente mostrou aqui pra vocês. Obrigado, Pedrinho. Nem precisei falar, bota aquela, Pedrinho. E ele explicou. Vamos ver. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, nos que está sendo difundido e compartilhado aí. Eu vou fazer aquele meme do John Travolta. Que a gente acabou de ver aqui. Tati Tavares, você estava lá? Tava na coletiva. Você viu a coletiva? Vi a coletiva. Foi a mesma que a gente reproduziu aqui. Mesma que vocês reproduziram aqui. Meio que antagônico diante do que ele falou ontem. Eu acho que lá ele, calor do momento, 4-2. Meteu o Bruno Lage? Falou, que nem o Bruno Lage lá, vou botar meu cargo à disposição. Acho que falou e se arrependeu. Igual quando você tá numa briga ali com a Bebel. Eu não brigo aí com a você Bebel, fala porque alguma ela coisa manda e em mim. depois você se arrepende em seguida. Eu não faço, porque senão ela me deixa de castigo, sem Então, almoço. acho que Eu foi um não pouco faço essas isso. coisas. Acho que ele se arrependeu do que falou, mas dizer que não falou... Mas, Fernandão, o senhor que era capitão, falava, foi campeão no Vasco, campeão no Flamengo, lá no Munchen, lá aquele time ruim lá da Alemanha que você jogou. Não era melhor? Isso é uma coisa que eu aprendi com a vida. Você que lê 100 livros. Aliás, Anselmo Paiva chegou no 500, hein? Tá lendo pra caramba. Beijo pro Vida Mansa. Pô, galera, me equivoquei e falei uma besteira, desculpa. Do que tentar falar que não falou? Porque, assim, as palavras estão ali. Ok, se você pegar um recorte, pode dar uma conotação mais pesada. Mas as palavras foram faladas. Eu concordo com você. Acho que dizer, falei algo que não devia,
falei mais do que deveria. Ou não queria dizer aquilo, Não falei queria besteira, dizer aquilo. desculpa. Acho que Fez a mesma coisa com o Diego Costa. isso, falei uma frase aberta que cabe interpretação. Acho que eu quero falar mais diretamente agora, enfim. Não foi legal, foi ruim. Acho que o grupo, não sei como os caras recebem, eu fui atleta profissional, acho que eu não receberia bem Claro uma que frase não, dessa. Por isso que ele fez o vídeo, Ainda porque mais não sendo um deve ter dos recebido líderes. bem. Por um simples motivo. Quando você não diz o nome, o torcedor escolhe o nome que ele quiser. Quando você fala, jogadores pediram para não jogar e não diz o nome, o torcedor vai escolher quem ele quiser para boi de piranha. É óbvio. E ainda mais se você é atleta do clube, é perseguido e no jogo você tá de fora. Não vou longe, não. Flamengo, o X9. Entende? Lembra disso? Tem X9. Quem é? Ninguém diz quem é. O torcedor escolheu quem não estava bem, quem não estava em boa fase e botou a carga nele. E não era. Não, Porque você sabe quem era. eu não sei de nada. Você, sacanagem. Quanto tu não menos sabe eu de nada. souber, menos eu preciso mentir no interrogatório. Bom, Mas, vai, você. não, você quer falar mais? Não, é só que é difícil pro grupo receber isso. Acho que o Thiago, ele podia, como a gente falou antes, pô, não deveria, não... Me perdão por ter falado demais. Eu acho que já falou, é melhor você não se retratar, porque quanto mais você mexe, pior fica. Eu pediu concordo, uma mas se, desculpinha, vem, Tati. se volta a falar... Faz o tem que silêncio, pedir. se une com Quando o grupo você e se briga lá com o explica meu pro teu timão, grupo. você não pede desculpa? Ih, eu sou orgulhosa Duvido. demais, peço desculpa Tati assim não não. pede, Não pede, não. Tati dá carrinho nele. Tati dá carrinho Não, se une com o grupo, explica pro grupo. É melhor do que você se explicar pra torcida agora. Ó, vamos se unir, tem o jogo com a Aurora agora. A gente não pode deixar o que tá Mas, pra Tati, fora como é entrar que o cara desse vai chegar? Porque eu tô dizendo, o cara desse, não, pelo amor de Deus, que o Thiago Nunes, mas depois dessa fofoca toda, se ele chega hoje no vestiário sem falar nada, a não ser que ele peça desculpa internamente, e fala assim, ó, quinta-feira tem uma Aurora, os caras vão olhar assim, Tudo bem, mas aí você tu vai não falar acha que ele te que- pediu pra não jogar. Mas você não acha que se ele fez o vídeo foi porque os atletas falaram pra ele, ó, John se pode retrata, ter ligado pra ele, John. Se retrata. John, Só uma pergunta, faça. sendo aquele advogado. Ele falou isso. Será que ele falou uma coisa real, que acontece no clube, ou ele jogou isso no ar? Então eu vou te fazer uma pergunta. Ah, não, maluco ele não é. Vou te- Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!